Estamos de volta. Hoje falando sobre alimentação saudável. E você tem alguma dúvida ou comentário sobre esse tema? Entre em contato conosco. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós através do telefone 3209-0115. Doutor Fabiano, no bloco anterior, o senhor falava de uma dieta para não perder nutrientes e como que às vezes o corpo dá esses sinais. Agora, por outro lado, é verdade que os alimentos, determinados alimentos, ajudam a conservar a saúde ou ajudam a pessoa viver de forma mais saudável? Como que é isso? Sim, nós temos o que chamamos de alimentos funcionais, que são alimentos que, além da propriedade nutricional, ele tem elementos que conferem um caráter de prevenção para algumas doenças crônicas. A gente pode colocar aí como exemplo o licopeno, que é presente no tomate, e que estudos mostram uma relação de prevenção com cânceres de próstata, por exemplo. Também a gente pode citar a quercetina, encontrada na maçã, que tem uma propriedade que ela consegue converter a glicose em sorbitol, e isso faz com que, depois de uma refeição, não se tenha um pico de glicose, consequentemente também não tenha um pico de liberação de insulina. A quercetina também, ela consegue combater algumas bactérias da cavidade oral, previne contra as cáries, por exemplo. A gente pode também colocar duas substâncias presentes no alho, na cebola, como a alicina, que previne doenças cardíacas, e a adenosina, que atua diretamente nos vasos sanguíneos e são excelentes alternativas para aquele paciente que tem um quadro de hipertensão, por exemplo. São vários os alimentos com propriedades funcionais. A castanha do Pará também é muito importante, riquíssima em selênio, que é muito importante para o sistema imune. E aí, voltando no que o doutor falou, o alho, ele não pode ser, para a alicina estar presente, se ele for cozido, não tem a propriedade, tem que ser cru. Agora, me diga uma coisa, qual que é a periodicidade para a pessoa consumir esses alimentos? Todos os dias? Como que é? Quer dizer, não basta que seja esporadicamente também, né? Eu acho que o processo de reeducação alimentar é fundamental. Porque a dieta não pode, a alimentação não pode ser monótona. Ela tem que ser variada, ela tem que ser colorida, ela tem que ter texturas diferentes. E se você vai em um grupo somente de alimentos, você se cansa daquilo e não consegue permanecer para o resto da vida. Então, existe uma série de alimentos e às vezes as pessoas não sabem. Então, a ajuda de um profissional é muito importante. Correto. A Organização Mundial de Saúde, ela tem recomendações de consumo diário para cada grupo de alimento. Então, nós devemos estar atentos a essa oferta e a um equilíbrio, uma harmonia entre os nutrientes que compõem uma dieta. Mas é lógico que, como Camila colocou, é interessante que você quebre a monotonia alimentar. Isso faz com que o paciente abandone qualquer plano alimentar, se não estiver ajustado aos hábitos alimentares, a questão das frutas de época, até porque isso também reduz os custos desse tipo de alimento. E uma colocação muito interessante que foi feita é a questão dos fatores antinutricionais de cada alimento, que ainda é um assunto que necessita de muito estudo. Nós temos ideias contraditórias dentro disso. Por exemplo, o licopeno. Nós sabemos que se o tomate é aquecido, a oferta de vitamina C desse tomate ela se torna reduzida. E, por outro lado, se ele é consumido de uma forma já processada, aumenta a disponibilidade de licopeno. Isso. Então, o que eu entendo sobre o consumo de alimentos crus, que tem sido muito comentado também, né? Hoje está na moda a dieta crudífera, né? Onde se evita os alimentos cozidos, é que o ideal é que você se alterne isso. Ora alimentos crus, ora alimentos cozidos, que você não perde nenhum nutriente com isso. Tá bem, o Carlos está caladinho aqui. Carlos, que tipo de prato vai bem para o verão? Como eu assim, dê umas 3 dicas pra gente. Tá, os pratos mais leves, com verduras de folha, né, leguminosos. Eu uso muito, por exemplo, o peixe, principalmente os peixes naturais, até os peixes crus, como salmão, como atum, mesmo que seja em conserva, mas buscando os naturais, né, e pratos de fato que não sejam pesados, né. O feijão, por exemplo, a gente já serve ele num formato salada, né? Usamos grão de bico, lentilha, né? Ervilha
e cenoura, né, vagem, todos. Tá bacana. Agora, uma curiosidade. Uma dica, por exemplo, brasileiro gosta muito de churrasco. Eu, pessoalmente, acho que num churrasco o pessoal consome carne demais. Você não acha isso, não? Consome. A gente tenta balancear, inclusive, assim, é a forma da gente servir. E eu, quando preparo, quando tem um excesso de carne, eu sirvo muito uma salada verde. Rúcula, agrião, né, espinafre, a própria couve picadinha e crua. Tudo que tiver verde eu vou tentando colocar para ver se dá uma aliviada. E, na verdade, as pessoas comem com os olhos. Então, o que a gente busca? Fazer pratos bonitos, criar pratos bonitos, onde já bate o não, vou comer ali que tá lindo. Aí já começa a mudar um pouquinho essa alimentação. Tá, já que falamos do churrasco, e a mania da feijoada? O que você diria? Esse negócio de feijoada gorda e feijoada magra é muito relativo, depende muito do que você usa na feijoada, né? E hoje as pessoas comem feijoada, não tem como não perder esse hábito, principalmente nas sextas, né? No horário do almoço ou no sábado. O que a gente evita são carnes muito gordurosas. Isso a gente evita. Então, um lombo magro, evita, né, os pezinhos, né, os miúdos, né, que se chama. Eu, particularmente, evito. Coloca a costelinha, mas sempre magra. Tem hora que pede defumado, não tem como, porque também tem que ter sabor. Mas a gente evita só aquele excesso, daquela nata de gordura. Então, cozinha, frita, tira a gordura toda, volta para a panela, cozinha no feijão, né, para tentar equilibrar. O nutricionista quer falar algo ali? Não, na verdade eu queria voltar naquela questão do alimento, das propriedades de cada alimento, onde hoje o que a gente percebe é que o alimento ele pode ser fonte de um determinado nutriente, mas o que é importante saber? Se a pessoa consegue digerir e consegue absorver aquele nutriente. Então, o que é muito discutido o alimento é fonte, mas para quem ele serve? Depende do organismo, depende da pessoa. Exatamente, depende do organismo, porque não somos iguais. Correto. Então, é onde a caloria, ela não deixa de ser importante, mas é onde os nutrientes, os micronutrientes, vão ser de maior importância nesse organismo para fazer com que essa máquina funcione melhor. Então, a biodisponibilidade e a individualidade são muito importantes. Camila, a Fabiana Léo perguntou pelo Twitter. Quais os cuidados que a pessoa que leva o almoço de casa para o trabalho deve ter, como o aumento da temperatura, etc.? Sim, ela tem que planejar quanto tempo que ela vai ficar com esse alimento fora da geladeira. Se esse alimento vai levar ovo, creme de leite, porque são alimentos que eles vão putrefar mais facilmente. Então, quanto menos água tiver, melhor também. Então, as saladas são sempre mais interessantes. Doutor Fabiano, quais as dicas que o senhor daria para as pessoas que tomam alimentos fora de casa? Por exemplo, self-service ou até os fast food? Bom, o ideal é que se procure fazer o prato mais variado possível, né? Dando atenção ao consumo de frutas, principalmente dentro de uma questão de uma sobremesa, evitando ali aquelas guloseimas, os doces, os sorvetes que ficam sempre à vista, né, no final. E procurar variar com relação às hortaliças, com relação aos legumes, procurar praticar o consumo de pelo menos 2 ou 3 variedades dentro do prato, ter um cuidado com o excesso de carboidratos, né? De preferência que use apenas um tipo de carboidrato, mas se for fazer a opção por 2 carboidratos, que reduza a quantidade individual de cada um deles. Procurar dar preferência para os alimentos assados, grelhados, cozidos, tentar evitar as frituras, né? Isso seria uma prática bem interessante. O Carlos falava da beleza do prato. Como, por exemplo, seduzir a criança para comer verdura, legumes? O que você sugeriria? Na verdade, toda criança, quando se oferece alguma coisa que não é o habitual, né, e elas gostam, a gente sabe o que é hambúrguer, batata frita, né? Já fala, não gosto, e às vezes nem provou. E coincidentemente a sua pergunta, eu agora no dia 29 ministrei um curso que eu chamei de chefes mirins. E ensinei brownie, ensinei bolinho de caneca, biscoitinhos, uma série de pratos. E quando chegou o horário do almoço, eu falei, agora é uma salada. Todos eles torceram o nariz.
Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, o que tiver o prato mais bonito, nós vamos dar uma premiação. E coloquei uma série de ingredientes à mesa, mas muita coisa, peito de frango desfiado, o atum em conserva, coloquei legumes, leguminosos, e eles foram montando. E cada um tentando montar o seu prato bonito, mas eu notei que um ia mais pro queijo, o outro pro presunto. Então, na hora que chegou, eu falei, agora tem que comer, porque senão eu não consigo eleger o prato mais bonito. Aí você começa a montar. Então você faz uma cenourinha, você muda um pouco, um dia uma cenourinha picada, um dia ela ralada, você tenta montar alguma coisa, um prato que chame mais atenção, ou até ilustrativo, né? Dependendo do tamanho, da idade da criança, faz bonequinho, onde o cabelinho, né, é uma coisa, o olhinho é um tomatinho cereja, e você vai mudando, sabe? A gente tem que buscar e conhecer essas crianças e mudar. A criatividade nesse sentido fala muito mais alto, certamente, do que uma visão assim mais moralista ou uma imposição dos adultos, né? O lúdico é muito importante, né? Então, dar nome aos pratos. Então, vai fazer um omelete, então esse omelete é o da Fiona. Vai fazer um suco, onde o suco tem a beterraba, é o suco da Cinderela. Nós vamos dar nomes aos pratos no próximo bloco. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para ligar para nós, para a nossa produção, manifestando sua opinião, seu comentário, sua experiência e concorra ao sorteio de 2 livros de gastronomia. Até daqui a pouco.